Este Boeing 747 está literalmente caindo do céu. A tripulação está realizando algumas manobras acrobáticas bastante assustadoras, e se você já quis saber quanta força seria necessária para começar a despedaçar uma aeronave no ar, este vídeo vai te dar uma ideia. Obrigado ao Airline Pilot Club pelo patrocínio deste vídeo. É fim da manhã do dia 19 de fevereiro de 1985. Um Boeing 747 SP da China. Airlines está voando a 41 mil pés sobre a parte nordeste do Oceano Pacífico, a cerca de 300 milhas a noroeste de São Francisco. O voo é um serviço regular de passageiros de Taipei, na China, com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele decolou às 16h22, horário de Taipei, e já está voando há cerca de 10 horas. A bordo da aeronave estão 251 passageiros, 5 pilotos e 18 comissários de bordo. A tripulação de voo que está operando é muito experiente. O comandante tem 55 anos e 15.494 horas totais de voo. No suporte está um copiloto de 54 anos, com 7.734 horas de voo, e um engenheiro de voo de 55 anos, com 15.510 horas. Também estavam reforçando a tripulação um comandante de revezamento e um engenheiro de voo extra, e ambos estavam descansando no momento deste evento. A aeronave sendo pilotada é um Boeing 747 SP relativamente novo. Ela possui 4 motores, Pratt Whitney JT9 Delta /7 Alpha, com empuxo nominal de 46.150 libras. Houve problemas nos 2 voos anteriores desta aeronave com o motor número 4. Esse é o motor localizado na asa direita, mais afastado da fuselagem. O que aconteceu foi que as tripulações relataram uma perda de empuxo no motor número 4 e a necessidade subsequente de religá-lo durante o cruzeiro, e por causa disso, ele foi desligado e examinado minuciosamente no solo por uma equipe de engenharia. Algumas peças foram substituídas e, em seguida, o motor foi testado em solo e constatou-se que estava funcionando satisfatoriamente. O tempo na área sobrevoada pela aeronave está instável. Eles passaram por uma frente fria, associada a uma corrente de jato. Uma corrente de jato é uma faixa bastante estreita de ventos muito fortes, e onde esses ventos fortes se chocam com partículas de ar que se movem mais lentamente, criam esses vórtices que geram turbulência. A aeronave enfrentava turbulência antes do evento, levando-se o comandante a acionar o aviso de cintos de segurança, decisão que se mostrará muito correta. Nesse momento, a aeronave estava voando no piloto automático e o piloto automático estava conectado ao seu sistema de gerenciamento de desempenho, o PMS, que é muito semelhante à variante mais moderna, o FMS, Sistema de Gerenciamento de Voo, que usamos nas aeronaves atualmente. O sistema de gerenciamento de desempenho estava ligado ao controle automático de potência, configurado para manter Mach 0,85. À medida que a aeronave se aproximava de um ponto de notificação obrigatório chamado REDU, a turbulência de ar claro de repente ficou um pouco pior. O problema da turbulência de ar claro é que, às vezes, pode fazer a velocidade da aeronave oscilar. Neste caso, a velocidade começou a aumentar até atingir Mach 0,88, e como o controle automático de potência estava engatado, ele queria manter a velocidade de Mach 0,85. Então, começou a reduzir o empuxo em todos os 4 motores para alcançar essa velocidade. A velocidade começou a diminuir, e quando atingiu Mach 0,84, o controle automático de potência começou a comandar as alavancas de potência para aumentar novamente. Mas algo aconteceu aqui. Mesmo que o controle automático de potência estivesse agora comandando as 4 alavancas de potência para avançar, o EPR, a razão de pressão do motor no motor número 4, não aumentou, e isso indica que o empuxo também não está aumentando. Como a aeronave já estava voando através de turbulência, o engenheiro de voo colocou os interruptores de partida dos motores na posição de partida em voo. Isso fornece ignição contínua para todos os 4 motores, e é um procedimento normal fazer isso quando estamos voando através de turbulência.
Ao perceber que o motor número 4 não respondia, o engenheiro de voo iniciou o procedimento para aceleração travada ou lenta do motor. Esse procedimento não é de emergência e não possui checklist de procedimentos não normais associado. Por ser um procedimento suplementar, o engenheiro de voo pode realizá-lo de cabeça. Então, o que ele faz é reduzir novamente o empuxo na alavanca de potência do motor 4 e, em seguida, começa a aumentá-lo lentamente, esperando que isso resolva o problema. Infelizmente, ele esquece um detalhe crucial. Nesse procedimento, também é necessário desligar o ar de sangria desse motor. Isso é importante porque o motor número 4 provavelmente está sofrendo um excesso de carga de ar de sangria. Em condições normais, todos os 4 motores fornecem ar de sangria de alta pressão para o sistema de pressurização da aeronave. Isso é feito por uma válvula de ar de sangria de alta pressão e uma de baixa pressão em cada motor. Quando o teu motor está operando em baixo empuxo, ambas as válvulas estão abertas. Mas, à medida que os motores começam a acelerar para configurações de empuxo mais altas, a válvula de ar de sangria de alta pressão se fecha e apenas a válvula de ar de sangria de baixa pressão permanece aberta. O problema é que se um motor acelerar mais devagar do que os outros, os 3 que já aceleraram podem fechar suas válvulas de ar de sangria de alta pressão, mas o motor mais lento fica com as válvulas de ar de sangria de alta e baixa pressão abertas e, nesse caso, esse motor vai assumir uma carga de ar de sangria muito maior. Quando o ar de sangria está sendo retirado do motor, isso realmente tira um pouco do empuxo dele, dificultando sua aceleração. Então pode acabar virando uma espécie de ciclo vicioso, onde o motor já começa lento e vai ficando cada vez mais lento e mais difícil de funcionar. É por isso que é tão importante desligar a válvula de sangria de ar nesse procedimento, mas o engenheiro de voo esquece de fazer isso. Enquanto isso, lembre-se de que piloto e acelerador automático seguem engatados. À medida que o motor número 4, o mais externo da asa direita, começa a gerar menos empuxo. Isso significa que uma simetria de empuxo está começando a se desenvolver, onde na asa esquerda ambos os motores estão produzindo empuxo, e na asa direita, essencialmente, apenas um motor está produzindo empuxo. Isso significa que a aeronave vai começar a guinar para a direita. O piloto automático não tem nenhuma autoridade sobre o leme de direção. Isso é igual no 737 que estou pilotando. Então, a única coisa que o piloto automático pode fazer para contrariar essa guinada é começar a aplicar aileron para a esquerda, inclinando para a esquerda para compensar a guinada que está forçando para a direita. Agora, o engenheiro de voo também percebe que a luz do gerador off-bus acendeu no motor número 4, e isso, na verdade, indica que o motor não está apenas com dificuldade para acelerar, mas que ele realmente falhou. Então, ele informa ao comandante. Agora, temos uma falha no motor número 4, e ele começa a se preparar para executar a checklist de falha de motor, que é uma checklist de anormalidade. Ele também se prepara para calcular a altitude de cruzeiro da aeronave com 3 motores, já que ela não mantém 41 mil pés apenas com 3 motores. Então, é muito importante que você descubra rapidamente qual altitude pode manter, porque caso contrário a velocidade vai começar a diminuir. O comandante pede ao engenheiro de voo para tentar religar o motor, mesmo estando a 41 mil pés, acima da altitude máxima permitida de 30 mil pés. O copiloto viu e ouviu tudo isso acontecendo e ouviu o engenheiro de voo anunciar a pane do motor. Enquanto isso acontece, ele olha para trás e percebe que o engenheiro de voo suplementar colocou a cabeça na cabine e o copiloto diz para ele entrar e começar a ajudar o engenheiro de voo a tentar religar o motor. O copiloto também está olhando para os seus instrumentos e percebe que a velocidade está começando a diminuir, então ele informa ao comandante. O comandante pede ao copiloto que contate o controle de tráfego aéreo de Oakland para solicitar descida e manter a velocidade, garantindo a segurança da tripulação. Às 10h14:11, o copiloto chama o controle de tráfego aéreo de Auckland e solicita a descida. Ele não declara Mayday, não declara PAN e não informa sobre a pane no motor neste momento. Controle de tráfego aéreo de Auckland solicita aguardo. E isso serve como um bom lembrete para qualquer piloto que esteja assistindo sobre o porquê é tão importante
declarar pelo menos um pam-pam, pois assim você terá a atenção do controle de tráfego aéreo. É muito provável que eles não peçam para você aguardar, mas sim emitam uma autorização imediata de descida, que é exatamente o que você quer numa situação como esta. O copiloto depois afirmou que não ouviu mais nada do controle de tráfego aéreo de Auckland, mas a transcrição do controle de tráfego aéreo mostra que, entre 10h15, 13h10 e 18h28, o controle de tráfego aéreo entrou em contato e autorizou o voo Air China 006 a descer para o nível de voo 270. E então, eles chamaram a aeronave mais 6 vezes, sem qualquer resposta da tripulação de voo. É muito provável que o motivo pelo qual a tripulação não pôde responder a isso foi porque eles estavam no meio dessa situação assustadora de descontrole que estava prestes a acontecer. O comandante monitora a velocidade indicada e não gosta do que vê. A velocidade está diminuindo, o que é esperado ao manter 41 mil pés e perder um motor. Então o comandante decide que vai desligar o seu sistema PMS. Isso vai tirar a aeronave do modo de manutenção de altitude e ele vai girar a roda de controle de arfagem para baixo no painel do piloto automático para iniciar a descida, mantendo o piloto automático ativado. Mas lembra que o piloto automático não controla o leme de direção? Bem, o que está acontecendo agora, enquanto o comandante está tentando fazer a aeronave descer e está focado na sua velocidade, é que o empuxo dos motores restantes foi aumentado para o máximo contínuo. Isso também aumentou a assimetria entre a asa esquerda e a direita, então a aeronave realmente começa a guinar para a direita. O piloto automático agora aplicou seu máximo comando no manche para a esquerda, que é de 22 graus no manche. Isso não quer dizer que a aeronave está rolando 22 graus à esquerda, mas sim que é o máximo que o piloto automático permite. Na verdade, o que a aeronave está fazendo é começar a rolar levemente para a direita. Isso tudo por causa daquele empuxo assimétrico. O que precisa ser feito agora é que o comandante deve começar a aplicar o leme de direção à esquerda para alinhar a aeronave e manter o controle dela. Mas por algum motivo isso não é feito. Ele está concentrando mais na sua velocidade. Não há aplicação de leme de direção e a aeronave começa a rolar cada vez mais para a direita. O comandante monitora a velocidade e percebe que a aeronave ainda desacelera. Ele desliga o piloto automático para baixar o nariz e controlar a velocidade. O que ele não percebe é que, ao desconectar o piloto automático, ele agora vai enfrentar todo o efeito do empuxo assimétrico, algo que ele ainda não compensou. Às 10h14:50, a aeronave rolou 64 graus à direita e está com 4 graus de arfagem negativa. Apenas 10 segundos depois, eles estão com um ângulo de rolagem de 92 graus e com 27 graus de arfagem negativa. A aeronave continua rolando com uma taxa de rolagem muito alta, e isso faz o comandante acreditar que há algo errado com seus instrumentos. Ele simplesmente não consegue acreditar no que está vendo. O mesmo ocorre com o copiloto. Eles comentam sobre isso e suspeitam de problema nos instrumentos, mas não há indícios de falha. Os 3 ADIs primários deles estão indicando a mesma coisa. Não há nenhum aviso neles, indicando que mostram a verdade assustadora sobre o que acontece com a aeronave. Eles giram 360 graus ao redor do eixo de rolagem, com a arfagem quase vertical. Enquanto isso, a velocidade aumenta e se aproxima do limite máximo certificado. O comandante percebe, mas como estão em uma camada de nuvens e não confia nos instrumentos, não sabe o que fazer e perderam a consciência situacional. Enquanto isso, o engenheiro de voo percebe que a aeronave entra em atitude anormal. Ele se inclina e aumenta o empuxo dos motores, mas também percebe que os motores não estão respondendo imediatamente. Agora, isso provavelmente acontece porque eles ainda estão em uma altitude bastante elevada. Lá em cima, o ar é muito rarefeito e leva um tempo para que os motores a jato respondam aos comandos das alavancas de empuxo. Mas como as coisas agora estão acelerando e piorando tão rapidamente, é provável que ele simplesmente não pense nisso. Ele presume que todos os 4 motores apagaram. O engenheiro de voo aciona o interruptor de ignição de reserva para tentar religar os motores que acredita terem falhado.
Mas enquanto ele faz isso, o comandante, que está desesperadamente tentando parar essa taxa de descida crescente, agora está puxando com força o seu manche. E enquanto ele faz isso nessa alta velocidade, ele está, na verdade, submetendo a aeronave a forças G extremas. Na primeira puxada que ele faz, ele puxa 4,8 Gs. A força G é tão intensa que o engenheiro de voo, ao tentar religar os motores, é pressionado com o rosto e as mãos para baixo, em direção ao pedestal central. O comandante reserva e o engenheiro de voo também entram na cabine para ver o que ocorre, mas são empurrados ao chão e não conseguem se levantar devido às forças G. Eventualmente, o comandante consegue deter a razão de descida e continua puxando. Lembre-se, ele ainda está nas nuvens, sem confiar nos instrumentos, o que faz a aeronave subir com o nariz e a velocidade indicada cair rápido, chegando de 80 a 100 nós de velocidade indicada. Quando o comandante vê isso, ele entra em pânico e empurra o manche para frente para retomar o controle da velocidade, e isso, mais uma vez, acelera a aeronave acima da velocidade máxima certificada. O que acontece em seguida é que o comandante e o copiloto usam sua força combinada para tentar tirar a aeronave desse mergulho, e ao fazerem isso, eles criam esmagadores 5,1 Gs, que duram vários segundos. E só para colocar isso em perspectiva, o tipo de força G a qual os astronautas são submetidos durante um lançamento ou durante a reentrada é de cerca de 3 Gs. A 11.000 pés, a aeronave sai da camada de nuvens, o que significa que os pilotos agora têm um horizonte real, que podem usar para se orientar. Isso significa que eles conseguem nivelar a aeronave a cerca de 9.500 pés. Eles aumentam o empuxo para estabilizar o voo. E parece que agora têm a aeronave sob controle. Mas eles já desceram mais de 30.000 pés em menos de 2 minutos e meio. Agora, você pode pensar que esse seria o fim dessa história horrível, mas não poderia estar mais longe da verdade. Vou contar tudo o que acontece com essa aeronave após esta breve mensagem. Tenho uma notícia muito empolgante para vocês. Agora está totalmente gratuito para qualquer pessoa que tenha sequer a menor vontade de se tornar piloto profissional entrar no Airline Pilot Club pelo link abaixo. O clube oferecerá testes de aptidão profissional de linha aérea para indicar o que você pode precisar melhorar antes do treinamento. Esse teste também serve para se preparar para o processo seletivo de uma companhia aérea durante ou após o treinamento. Inclui acesso a cursos e-learning padrão companhia aérea, como gerenciamento de ameaças e erros e gerenciamento de recursos de tripulação, e acesso a uma ótima comunidade de pessoas como você que podem estar começando o treinamento, ou pessoas que já estão em treinamento, ou pessoas como eu que podem te dar um feedback sobre como realmente é a indústria. Tudo isso e muito mais está disponível agora, totalmente de graça. E se isso te interessou, então use o link na descrição aqui embaixo. É o airlinepilotclub.com/register e vamos começar a trabalhar para colocar você nesse assento da direita agora mesmo. Agora, de volta ao vídeo. O Boeing 747 agora estabilizou a cerca de 9.500 pés e os pilotos começam a recuperar a orientação. O engenheiro de voo se inclina e verifica se os motores estão operando e descobre que sim, os motores 1, 2 e 3 estão funcionando normalmente. Eles respondem normalmente aos comandos das alavancas, mas o motor 4 ainda está inoperante. Ele usa o checklist de condições anormais de religamento do motor em voo para tentar ligar o motor 4, que volta a funcionar, restabelecendo os 4 motores. Às 10 horas, 17 minutos e 5 segundos, o copiloto chama o controle de tráfego aéreo e informa: tivemos um apagamento de motor, estamos em emergência e estamos a 9.000 pés. O copiloto também pede vetoração radar para voltar ao curso para Los Angeles. O controle de tráfego aéreo fornece isso e autoriza a subida ao nível de voo 200. Durante a subida, o copiloto informa ao controle de tráfego aéreo que podemos controlar a aeronave. Aposto que isso é bom de ouvir para um controlador de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo de Oakland contata a aeronave e pergunta se desejam alternar para São Francisco, o aeroporto principal mais próximo na rota. A tripulação informa que as condições estão normais e deseja seguir para Los Angeles. Logo depois disso, eles recebem nova autorização para subir ao nível de voo 350
Mas durante a subida, o engenheiro de voo está fazendo uma checagem do painel, e ele percebe que as portas do trem de pouso principal da fuselagem estão abertas e que o trem de pouso principal da fuselagem está realmente baixado e travado. Quando percebem isso, eles nivelam a aeronave a 27 mil pés, porque a altitude máxima que podem voar com o trem de pouso baixado é 29 mil pés, e começam a analisar os dados de combustível e se realmente podem continuar o voo com o combustível restante e chegar a Los Angeles. Além disso, o engenheiro de voo também percebe que o sistema hidráulico número 1 está completamente esgotado. Está indicando zero. Em algum momento por aqui, a tripulação também deve ter entrado em contato com a tripulação de cabine na parte de trás, porque às 10 horas, 38 minutos e 39 segundos, eles chamam o controle de tráfego aéreo novamente, declaram emergência e dizem que tem pessoas feridas a bordo e que gostariam de alternar para São Francisco. O controle de tráfego aéreo obviamente fornece a eles um vetor direto para São Francisco e autoriza a descida a critério deles, basicamente permitindo que desçam como quiserem para alinhar com a pista 28 esquerda em São Francisco. A aeronave começa a descer com todos os motores funcionando normalmente e o piloto automático ativado. Enquanto iniciam a aproximação, eles também percebem que precisam baixar o trem de pouso manualmente porque perderam o sistema hidráulico número 1. Então eles fazem isso e prosseguem para um pouso normal e bem-sucedido, na pista 28 esquerda. Após o pouso, o comandante sai por uma das saídas rápidas de táxi, mas como está sem o sistema hidráulico número 1, ele tem apenas controle direcional limitado da roda do nariz. Então ele decide parar a aeronave na pista de táxi, desligar os motores e pedir um rebocador para levá-los até o terminal. Mas o que aconteceu na parte de trás e com a aeronave? Bem, acontece que para os passageiros e a tripulação, na verdade não foi tão ruim assim. Um dos comissários de bordo havia machucado tanto as costas que precisou ir para o hospital, mas recebeu alta cerca de 3 dias depois, e um dos passageiros caiu e quebrou o pé direito. Mas essas foram as únicas lesões em pessoas. Na cabine, houve grande bagunça quando os compartimentos superiores se abriram, objetos caíram e as pessoas se assustaram. Mas a real dimensão da gravidade desse acidente só veio à tona quando o engenheiro começou a examinar a aeronave. O que eles descobriram foi que ambas as asas estavam permanentemente entortadas para cima, entre 5 e 7 centímetros nas pontas. Agora, isso ainda estava dentro do tipo de tolerância do fabricante da aeronave. Mas o aileron esquerdo havia sido permanentemente danificado em vários pontos. E quando eles chegaram à seção do trem de pouso da aeronave, perceberam que os conjuntos de batentes do trem de pouso, da fuselagem, esquerdo e direito, haviam se separado de sua fixação devido às enormes forças G. Isso, por sua vez, forçou o trem de pouso principal para fora e arrancou as portas do trem de pouso, que se separaram e simplesmente caíram da aeronave. Por isso, as portas do trem de pouso apareciam como abertas e o trem como baixado e travado. Quando os engenheiros chegaram à parte traseira da aeronave, a empenagem, ficaram horrorizados com o que encontraram, porque grandes seções do estabilizador horizontal haviam sido completamente arrancadas. No lado esquerdo, a parte externa do estabilizador horizontal e o profundor externo haviam desaparecido completamente, e também havia arrancado, junto à linha hidráulica, do atuador do profundor, que estava conectada ao sistema hidráulico número 1. Então foi por aí que o fluido hidráulico número 1 vazou. E no lado direito havia danos muito semelhantes, com a parte externa do estabilizador horizontal também ausente e apenas um pequeno pedaço do profundor externo ainda restante. Os motores estavam em condições surpreendentemente boas. Havia alguns pequenos arranhões nas tiras de desgaste do rotor do ventilador, mas fora isso, eles estavam praticamente intactos. O motor número 4 foi removido e testado novamente, e desta vez encontraram anomalias no fornecimento de combustível, provavelmente responsáveis pelo desligamento em voo. Na minha opinião, isso só mostra o quão incrivelmente duráveis essas aeronaves são e o quanto elas conseguem suportar e ainda assim continuar voando com segurança. Na minha opinião, é absolutamente incrível. A conclusão do relatório final foi que a falha de um único motor levou a empuxos assimétricos. O piloto automático
mascarou o empuxo assimétrico ao tentar manter as asas niveladas e o voo reto. O comandante ficou fixado na velocidade indicada e não aplicou nenhum leme de direção para estabilizar a aeronave. Isso, por sua vez, levou à perda de controle assim que ele desconectou o piloto automático e à completa perda de consciência situacional, porque tanto ele quanto o copiloto não acreditaram no que viam em seus instrumentos de voo. A perda de consciência situacional só foi resolvida quando a aeronave saiu das nuvens e eles usaram o horizonte natural para estabilizá-la. Curiosamente, este acidente não gerou recomendações, mas acredito que ainda há lições a serem aprendidas. Por exemplo, conheça a sua situação, conheça a sua aeronave, entenda o que ela está mostrando para você. Assim, se você se deparar, por exemplo, com uma pane de motor, saberá o que fazer. Se você não entender o que seus sistemas automáticos fazem, desconecte e voe manualmente a aeronave o quanto antes. Depois, você pode acionar o piloto automático novamente quando tudo estiver sob controle. Confie também nos seus instrumentos, certo? A menos que haja uma indicação de falha ou um sinal óbvio de que o instrumento não está funcionando, ele ainda será melhor do que você e o seu sistema vestibular. Se quiser ver um vídeo impressionante sobre pilotos que passaram mais de 2 horas lutando para controlar a aeronave, confira o vídeo acima. É incrível! Se quiser apoiar o Mentor Pilot e meu canal, torne-se um apoiador no Patreon ou compre uma camiseta. Tenha um dia absolutamente fantástico e lembre-se de conferir o Airline Pilot Club aqui embaixo. Agora está totalmente gratuito.